É uma resposta que você tem dentro de você. Precisou matar alguém, né, para poder resolver um problema. É radical o que eu estou falando? Mas da onde surgiu essa ação? Porque tem muita coisa que acontece, muita barbárie que acontece, que você vê quem fez, você fala, meu Deus, os dias são difíceis, os dias são complicados, mas o salmista nos ensina a elevar os nossos olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então, assim, você pode viver a sua vida, você pode viver as suas escolhas, você tem o direito de viver a vida que você quiser, mas entenda se o que você está vivendo e quais são as respostas que você quer viver nessa vida, para que você não possa depois, como esse menino, falar assim, uau, perdi tudo, e agora, o que eu faço? Né? Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio do Jesus Pode, um programa recheado de conexões de fé e propósito. E hoje nós vamos ter uma aula com um pastor que é referência. Ele também é psicólogo e tem cuidado de famílias, de muitos homens, de muitos ministérios. Eu falo muitos ministérios porque a igreja a qual ele cuida, que é a comunidade das nações, ela tem ampliado através da excelência dele, do cuidado de dividir. Esse pastor que tem abençoado, já é legendário várias vezes, que tem cuidado de pessoas, de homens de outros ministérios. Então você que está aí, começa compartilhando essa mensagem, seguindo o nosso canal, deixando o seu like, que é uma forma que você tem de propagar a palavra de Deus através do nosso programa. Então vamos receber com um brinde abençoado esse pastor. Pastor André, Deus abençoe. Obrigada pela vinda do Senhor, pelo sim do Senhor, por poder cuidar e nos ensinar um pouquinho, e a todo mundo que está nos assistindo. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite, né? Sou muito grato por poder estar aqui e comunicar aquilo que Deus tem feito nessa cidade, nesta nação, né? E eu sou muito feliz de poder participar daquilo que Deus está fazendo para esse tempo. Agradeço o convite. Amém. Agradecer minha amiga Ariane, um beijo, minha amiga, por essa conexão com esse homem de Deus, que foi uma bênção. A Creuza, que eu tive o privilégio de conhecer o Senhor através do batismo dela e do esposo, que foi realmente, Deus tem feito grandes coisas através da vida do Senhor. Obrigada. E pastor, conta um pouquinho para nós, porque hoje as pessoas olham o Senhor, quantas vezes aí subindo a montanha, cuidando de tantos homens, a sua igreja cuidando de tantas famílias, esse ministério aí expandindo, atravessando fronteiras, cuidando das nações. Mas como que foi até chegar aqui? Como que nasceu tudo isso, esse ministério, né, que nasceu no coração de Deus, que se estende para a vida do Senhor com a vida da pastora Marcela? Bom, eu faço parte da Comunidade das Nações, né? A nossa sede fica em Brasília e o meu pastor, o bispo J.B. Carvalho, nos deu esse desafio de vir para os Estados Unidos para absorver uma igreja que estava em vias de encerrar suas atividades. O pastor, que era o pastor local, ele precisou retornar ao Brasil e com isso ele pediu auxílio ao meu pastor para que ele absorvesse a igreja aqui, porque não tinha como ele dar continuidade. E eu prontamente aceitei o desafio, né? Eu imaginei que, como meu pastor, eu considero ele um profeta de Deus para a minha vida, eu não pensei duas vezes. Eu condicionei a resposta ao sim da minha esposa. Eu falei para ele, olha, meu coração está livre para fazer isso, porém eu preciso chegar em casa e a minha esposa concordar. Se ela concordar, dá tudo certo de nós irmos para os Estados Unidos. E quando eu cheguei em casa, ela perguntou, e aí, de que se trata a reunião? Eu falei, olha, eu estou com uma missão de nós assumirmos uma igreja lá nos Estados Unidos, na Flórida, na cidade de Fort Pierce. E ela falou, quando isso vai acontecer? Eu falei, se você disser sim, eu viajo na quinta-feira. Meu Deus! Isso foi na terça, né? Eu falei, se você disser sim, eu viajo na quinta-feira. Ela falou, eu concordo, né? Eu vim para cá, vim conhecer a cidade, vim conhecer a estrutura da igreja, retornei ao Brasil 30 dias depois, aí voltei com a família e lá se vão 11 anos aqui dos Estados Unidos. Nossa, já tem 11 anos. 11 anos. E o ministério antes no Brasil, o senhor já atuava como pastor lá? Sim, já sou pastor integral já há algum tempo, né? Eu estou na Comunidade das Nações já próximo de 20 anos, né? Então já pastoreava um campus da igreja lá na cidade de Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, né? Uma cidade administrativa de Brasília. E eu estou na Comunidade das Nações há 20 anos já. E qual que é o maior desafio que o senhor acha hoje, a gente falando de Brasil e de trazer um ministério
dessa extensão de uma igreja brasileira aqui na Flórida? É entender o arquétipo cultural dos brasileiros que vêm para cá, né? Muitos dos brasileiros que vêm para cá, eles vêm oriundo de diversas localidades, diversos segmentos religiosos, né? Eles saem de doutrinas diferentes, né? Linha de pensamento do mesmo evangelho, porém cada um pensando da sua maneira, segundo aquilo que eles foram ensinados. E chegando aqui, eles não têm exatamente a igreja que eles tinham no Brasil. E eles acabam congregando em lugares específicos, né? Tipo, quando eu cheguei aqui, tinha gente na igreja que era presbiteriano, batista, da Universal, Deus é Amor, Assembleia de Deus. Então eu tinha ali uma escola. Eu falei, uau, vou precisar entender muito da métrica de como lidar com essas pessoas, cada um dentro da sua linha de pensamento, e conseguir pastorear todos eles, né? Então foi a primeira dificuldade que eu encontrei aqui, foi estabelecer um discurso que conseguia agregar todos os valores. Eu falei, eu vou precisar estar mais próximo da Bíblia que eu consegui estar, né, para poder trazer todo mundo para um ponto de concordância, né, que o nosso ponto de concordância seja sempre a palavra do Senhor. Exato. Então esse foi o meu primeiro desafio. Então isso exigiu de mim um desenvolvimento, né, para ampliar a minha capacidade de conversar com todo mundo, né. E o segundo, muitos dos brasileiros que vêm para cá, na sua grande maioria, eles não vêm atrás de igreja propriamente dito, né, eles vêm resolver sua vida, né. O Brasil é um ponto final para muitos deles, né? Eles que saem do Brasil para resolver sua vida. E chegando aqui, eles têm muita carência de família, né? De estar reunido com pessoas, de ter ambiente social para frequentar, né? Quer seja uma festa de aniversário, um churrasco, ter aquele senso de casa, aquele senso de pertencimento. E a igreja acaba produzindo esse ambiente. Então, muitos eles frequentam uma igreja, mas eles não se converteram. Não é a proposta dele, não é estar na igreja para ter um encontro com Cristo, é estar na igreja para ter um encontro social. Nossa. Então esse é um grande desafio, pastorear essas pessoas que querem frequentar a igreja, mas eles não querem se comprometer com o evangelho, eles querem se comprometer com os frutos do evangelho, né? Entendi. Até mesmo porque já deixaram família, Sim. todas as raízes que prendia ficou para trás. Então, criar uma raiz, uma cultura numa igreja, eu imagino que deve ser um desafio para os pastores manter os membros ali, porque eles já quebraram um vínculo muito forte. Sim. Então, ter essa estrutura de quebrar um vínculo com a igreja, muitas vezes é muito fácil. Então, e construir esse ambiente, esse senso de pertencimento, né? Eles estarem na igreja e falar, uau, isso aqui também pode ser meu, né? Isso aqui também pode ser minha casa, isso aqui também pode ser a minha família, e fazer com que ele agregue aquilo que ele é para o ambiente que ele está inserido. E aí, com a perseverança, a palavra acaba encontrando um lugar, ele acaba sendo ministrado, e com o passar do tempo, ele, de fato, pertence a uma comunidade, né? Então, ele passa a ser alguém pertencente, ele deixa de ser visitante, né? Eu falo que tem membro visitante. Ele está ali, mas a intenção dele é só ter ali relacionamento, um lugar para ir, um oi para dar para alguém, um abraço para receber. E o evangelho, ele acaba sendo secundário, não é a proposta primária de muitos, né? Não posso estabelecer isso como uma regra, né? Eu falo da minha experiência como pastor de igreja, aquilo que eu lido no dia a dia tem muitas dessas características. E hoje vocês também estão aqui em Orlando. Sim. Há 3 anos nós começamos uma atividade aqui, uma extensão do nosso campus aqui em Orlando, e a gente está aqui em Orlando também. Então nós temos uma unidade Fort Pierce e essa aqui em Orlando. Que vocês vão trabalhando. O senhor como pastor nas Sim, duas. a princípio como pastor nas duas. E aqui a gente vê uma dinâmica diferente do Brasil, né? Muitas vezes de manhã funciona uma igreja, à noite funciona outra. Eu não sei se é por questão de custo, para otimizar. Usa-se o mesmo lugar para várias coisas. Eu conheci um espaço onde, no mesmo lugar, ele era um espaço de eventos, ele era igreja, e ele era estúdio de gravações para podcast. Qual que é a visão do senhor em relação a isso? Porque no Brasil isso não é comum, né? Aqui tudo é muito caro para a estrutura de igreja. É muito difícil de conseguir a permissão para você trabalhar como igreja. E quando você consegue alguém compartilhando um espaço que já tem ali a permissão da cidade para ser igreja, já tem estrutura para isso, no primeiro momento funciona como um ponto de apoio, como um ponto de suporte, né? Então você entra num espaço compartilhado,
né? Normalmente, mais em igrejas americanas, né? Então, entre aspas, não existe ali uma concorrência, né? Então, o pastor americano ele não tem a dificuldade de compartilhar o seu espaço, porque uma igreja fechada para ele, ela gera custo, né? Então, quando ele compartilha espaço, ele acaba sendo beneficiado pelo aluguel desse espaço, e isso faz com que a igreja que está ali consiga arrecadar fundos para que na próxima etapa ele consiga ir para o seu próprio espaço, né? Então, é difícil, por exemplo, aqui na cidade de Orlando, ainda para você encontrar um lugar para você estabelecer uma igreja, é bem complexo. Ambiente, estrutura, permissão para funcionar como igreja, o custo para isso, iniciar é bem complexo, bem pesado financeiramente, né? Nem todo mundo, às vezes, que está ali na igreja ainda tem essa visão de contribuição para que a igreja possa, de fato, se manter. Então, a ideia de alugar um espaço, alugar um horário, acaba sendo, no primeiro momento, necessária para que você possa dar um segundo passo no avanço. Tá colocando. E o senhor tem ajudado muitas famílias e já vai subir pela 9ª vez, né? A gente está vendo um projeto muito grande crescendo, um ministério, né? Sim. Que é aí o Legendário. O que seria hoje? Muitas pessoas não sabem o que é esse movimento, né? É um movimento, é um ministério? Como que eu posso falar, pastor, sobre o Legendário? É interessante porque eu vejo muita gente criticando o Legendários, Sim. né? Falando muito mal sobre o que é, sem saber do que se trata, né? Até porque tem a história do não posso dizer o que acontece lá. Uhum. O não dizer o que acontece lá não é acerca de ser um segredo. É só para não antecipar a expectativa de ninguém, né? Ele precisa ir para lá. Porque eu acredito que as experiências são únicas, né? Sim, e ter a sua própria experiência. Ele não pode estar num lugar pela minha experiência ou enxergar aquilo pelos meus olhos. Então, quando eu falo da minha experiência, daquilo que eu fui ministrado lá, de homem para homem isso muda. Cada um vai ter um lugar ali onde ele vai ser capturado com aquilo que está sendo ministrado. O Legendários não é uma igreja, né? Não é uma doutrina religiosa. A proposta ali não é doutrinar ninguém, não é, né? Eu ouvi uma liderança dizendo assim, estão tirando gente da igreja. Não, ninguém está tirando ninguém. Eu ouvi isso também. Ninguém está tirando ninguém de lugar nenhum. A proposta não é essa, não é uma seita. A gente não estabelece dogmas, né? A gente não tem ali uma carta que não seja a Bíblia. Então, tudo que é ministrado ali está de acordo com a palavra. Talvez as pessoas possam reclamar, às vezes, do custo. Tudo que você faz hoje tem custo, né? Às vezes a gente vê as conferências das igrejas, das pessoas que estão reclamando, inclusive, disso. Ninguém está fazendo conferência mais gratuita, né? Você tem uma inscrição para poder participar. Então, você é um membro da igreja, você ainda paga a inscrição para participar de uma conferência que é da sua igreja. Então, assim, se a gente for começar a discutir isso, a gente vai para uma amplitude que não termina nisso, né? Então, tudo tem custo, né? Então, mas o movimento poderia inserir pessoas que não podem pagar, né? Eu acredito que vai chegar esse tempo ainda onde outras pessoas poderão participar, né? Eu conheço muita gente que paga do seu próprio bolso para que outras possam participar. Eu mesmo, como igreja, já consegui proporcionar que muitos pudessem participar disso também a partir daquilo que nós conseguimos promover. Mas é um evento catalisador, é uma ferramenta, né? Eu falo que ele não é o 100% da igreja, mas é uma ferramenta catalisadora que pega aqueles homens naquele primeiro momento, dá a eles um plano de ação, né? Porque se muitos homens estão indo, então existe um gap, existe um espaço ali. Esses homens estão precisando ouvir sobre o tema, né? Tá sanando uma dor. Sim, sim. E é uma linguagem, honestamente falando, é uma linguagem que eu, como pastor, não consigo fazer dentro da minha igreja local, né? Se eu levar esses homens da minha igreja local para fazer com eles o que acontece lá, eu corro o risco de no domingo não ter ninguém na igreja. Porque existe uma proposta única, exclusiva ali, né, de conversar com os homens de uma maneira mais pontual. Uma abordagem. Sim, sim, porque é totalmente desprovido de interesse, né? Então você sai dali e acabou. Talvez você que esteja falando com aquele... Você nunca mais vai ver aquele homem ali, né? Mas ele é devolvido para sua igreja. E nós, como os pastores, nós temos a oportunidade de receber essa pessoa e dar sequência naquilo que ele ouviu. Ele sai com planejamento. Legendários não é mágica, não tem ali um pozinho do Perlim Pim Pim, né? Não sei quem lembra disso. Exato. Que joga na cabeça de alguém e ele sai dali com uma lavagem cerebral. Não se trata disso, né? São princípios que são ensinados, são verdades de acordo com a palavra que são ditas. Quando a gente fala que apresenta o legendário número 1, nós estamos dizendo, o modelo nosso é Cristo,
né? Então, a referência do Legendários é Cristo. E o ensino sobre Cristo é o que é dito lá, né? Uma hombridade segundo o modelo de Cristo. E, a partir daí, lógico, no processo acontecem conversões, acontecem pessoas que retornam. Então, tem católicos, tem de todo o ambiente dogmático, tem gente frequentando ali o Legendários. Alguns decidem por si só que devem seguir essa doutrina cristã como sendo por via de regra. Outros voltam para as suas comunidades e está tudo certo, né? Não é sobre isso. Eu sou pastor, por exemplo, muitas pessoas me perguntam: onde é que fica a sua igreja? Como é que eu faço? Não, eu sempre respondo: não é sobre isso, né? A gente não está aqui para capturar você para ser um membro da minha igreja. Não é essa a proposta, né? Então, terminou o Legendários. E se essa pessoa desejar, após isso, procurar um lugar para frequentar, uma igreja para frequentar, ele vai procurar algum lugar perto da casa dele e acaba nos encontrando ali numa rede social ou outra. A gente consegue conversar com eles pós-Legendário. Mas a intenção do Legendários não é esse evangelismo de massa para capturar pessoas e levar as pessoas. Olha, os pastores daqui, cada um pega meia dúzia de homens e leva para suas igrejas. Não é sobre isso. E hoje o senhor, como psicólogo também, né, e teólogo, qual que é essa junção, né, da psicologia na teologia? A gente sabe que é um desafio. Hoje até mesmo um pastor fazer uma faculdade de psicologia, de confronto. Nós entrevistamos um menino recente, um jovem cristão na universidade, e ele comenta que a universidade é o maior cemitério de cristão que pode existir. Ele foi confrontado, sofreu perseguição religiosa, inclusive dentro da psicologia, dentro da matéria que ele tinha escolhido lá, né, do curso, da grade, por isso, porque que ele chegou a ser chamado, que ele não poderia falar de Deus ali dentro. E hoje o senhor, como psicólogo, e qual que é a visão do senhor sobre o impacto positivo nisso? E negativo também, né, claro, a sua visão. É interessante porque tudo é uma ferramenta válida, né? Eu falo que a psicologia, ela não é o evangelho. Eu, como um pastor que tem a psicologia como uma ferramenta, ela não é o evangelho, mas é uma ferramenta de suporte poderosa, porque a gente lida com pessoas de todo tipo, né? A gente precisa entender muitas vezes o que é a alma, né? O que é o psique da pessoa. A gente precisa entender que aquilo que você está lidando, muitas vezes você quer trazer ali contexto religioso para aquela questão e a pessoa está com situações que são complexas e ela precisa de socorro médico, intervenção mesmo, intervenção psicológica e muitas vezes medicamentosa, e levar essa pessoa para uma proposta, né? Eu falo que espiritualmente os espíritos se aproveitam dessas oportunidades, né? Eu falo que um espírito sem corpo ele é ilegal, né? Um espírito precisa de uma plataforma para operar. E a plataforma para ele operar é um corpo. E quando a pessoa ela está desajustada na sua alma, desajustada, ela abre portas, né? E é onde os espíritos se aproveitam dessas portas abertas, né? Então, ele está fragilizado, e quando alguém está fragilizado, os pensamentos são ruins, né? As frases são ruins, as falas são ruins, as respostas emocionais elas são ruins. E aí, esses espíritos que estão ao redor procurando um ambiente para alimento, eles encontram nessa pessoa fragilizada esse ambiente para prosperar. E aí você tem alguém espiritualmente perturbado e emocionalmente também, né? Então aí você tem que fazer a junção das coisas, né? Entender as portas que foram abertas, né? Por que essa pessoa chegou nessa fase? Né? O que aconteceu que ele chegou nesse estágio? Eu falo que a oração, ela é um Dorflex, né? Você entrega ali, é um paliativo. Naquele momento gera uma sensação de bem-estar, uma sensação de, poxa, resolveu, estou em paz. Mas qual é a raiz? Da onde surgiu o motivo do porquê da oração? Onde foi? Né? Por que você precisa dessa oração? O que está acontecendo com você? E aí quando você vai atrás, você descobre que tem algo muito profundo ali que vai retornar, né? Que naquele momento parece que resolveu, mas ele vai retornar. Por quê? Porque a origem do porquê da oração não foi tratada, né? Não foi tratada, você não resolveu, né? Então, aí onde vem as ferramentas. Então, vamos resolver, vamos fazer uma libertação por inteiro, né?
Vamos tratar o seu ambiente, vamos tratar a sua estrutura, vamos tratar todas as questões que envolvem o que você está sentindo, para que espiritualmente, né? Eu falo que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem emocionalmente, para que você possa estar bem espiritualmente. Então, se você consegue organizar toda a estrutura do corpo, alma e espírito, você tem um homem livre, né? Você tem uma pessoa liberta de fato, de todas as questões que podem produzir as angústias que nós carregamos na nossa vida durante o decorrer da nossa jornada. E aproveitando esse gancho da fala do senhor, pastor, explica um pouquinho para a gente sobre as batalhas espirituais. Porque a gente vê, e a psicologia mostra muito isso, né? Tem amigos que trabalham com isso, as repetições, né? Os padrões sendo repetidos, e muitas vezes a gente fica assustado, porque você vai ver que tem famílias que carregam um histórico de adultério, de traição lá de trás, e vem repetindo, de vício, de suicídio, de abuso. Como que o senhor lida com isso e qual que é a explicação para tudo isso, né? Tanto em questão da ciência, vamos falar da psicologia aí, na teologia, no lado espiritual e no lado real das coisas. Nós carregamos muita coisa no nosso inconsciente, né? Tem muita coisa que está no nosso inconsciente que a gente nem sabe o porquê, né? A gente nem sabe o porquê das coisas. Por que falamos o que falamos ou por que pensamos o que pensamos, da onde surgiu essa emoção, da onde surgiu esse sentimento. E são coisas que ficam no nosso inconsciente, são experiências que nos são apresentadas, talvez em momentos em que nós nem tínhamos compreensão daquilo que nós estávamos ouvindo, né? Às vezes são histórias de famílias que são contadas, né? De situações, de como se resolviam coisas, como os nossos avós resolviam problemas, de que maneira eram resolvidos problemas. E isso fica registrado em algum momento. E quando você é colocado diante de uma situação, né, quando você é colocado diante de uma circunstância, a primeira coisa que você faz é trazer para o seu sistema de compreensão aonde você tem uma alternativa para isso. Né? Quando você é colocado diante de um problema, o primeiro pensamento natural é aonde eu tenho conhecimento em mim para resolver esse problema. E aí, de repente, você escuta aí no seu inconsciente, o vô um dia foi colocado diante de uma situação dessa, aí ele pegou, matou a pessoa. É uma resposta que você tem dentro de você. Precisou matar alguém, né, para poder resolver um problema. É radical o que eu estou falando? Mas da onde surgiu essa ação? Porque tem muita coisa que acontece, muita barbárie que acontece, que você vê quem fez, você fala, meu Deus, como uma pessoa dessa, tão tranquila, tão calma, convivemos com ele no dia a dia, incapaz de fazer mal para alguém, foi capaz de produzir um negócio tão terrível assim, né? Entender que do inconsciente dele manifestou essas questões, né? Então, assim, 5% do que nós resolvemos está na superfície e o restante está tudo no inconsciente, está tudo guardado, né? Eu falo que é um efeito que a gente fala que é a decantação, né? Você pega uma água suja, de barro, e deixa ela parada ali durante muito tempo, ela vai começar a separar os sedimentos, logo o barro vai lá para baixo, e a água, a princípio, vai ficar ali por cima, aparentemente está resolvido. Mas quando sacode, tá tudo lá. E aquela coisa volta para onde estava. Então, assim, o primeiro princípio é conhecer, né, a pessoa para saber de onde estava. Né? Jesus, ele me dá um contraponto dizendo que Jesus ele não lidava com o passado das pessoas. Né? Jesus ele não lidava. Definitivamente, ele não lidava com o passado das pessoas. Mas ele apresentava para elas um novo ponto de avanço. Olha, é daqui para frente. Mas ele trazia um alerta sobre o passado. Olha, não retorne mais para aquele ambiente. Porque naquele ambiente vai te acontecer coisas piores. Se você retornar para aquele ambiente, as coisas piores vão acontecer para você. Mas Jesus ele apontava para o destino. Então, quando ele encontrava as pessoas, ele dizia para eles, é daqui para frente. Né? Você sabe que tudo que você fez até hoje trouxe todos esses problemas para sua vida. Eu vou resolver o seu problema agora, né? Chega para aquela mulher e fala, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui, eu também não te condeno. Agora levanta e siga adiante. Mas o que te trouxe nessa posição foi a vida que você estava vivendo. E você sabe que pode ser que da próxima vez eu não esteja mais presente para resolver o seu problema. É como se
Então, siga daqui para frente, né? Então, a proposta, muitas vezes, não é mexer lá atrás, é apontar o para frente, né? Você sabe o que você fez, o que aconteceu, como você viveu, quais foram as experiências que você teve. Você está disposto a encerrar essa página na sua vida para viver agora uma nova proposta? Então, há de ter a vontade da pessoa, né? E se livrar das próprias sim, acusações, sim. né? Só que muitos não conseguem lidar com isso, né? Muitos não conseguem lidar com isso, eles continuam arrastando corrente, eles continuam arrastando memórias, eles continuam arrastando dores, eles continuam em conflitos, eles continuam ainda com o passado muito presente numa vida nova que eles querem viver. É aí que entra essas ferramentas para tentar libertar essa pessoa de uma maneira genuína, para que ele se livre de toda a culpa, de toda a condenação, de toda a dor, de toda a angústia, de todas as experiências que provocaram esses traumas na alma dessa pessoa, para que ele possa viver um novo futuro. Que é aí que Satanás aproveita para as acusações. Sim, né? sim. É bem forte, é bem diferente. E quando a gente fala de batalhas espirituais, a gente vê muito a infância, né? Então a gente vai crescendo. Que conselho que o senhor daria hoje para os jovens, né? Para um jovem que ele quer sair de casa? Qual que é a melhor posição? Porque é o momento que a juventude ele vai entrar para uma universidade, de repente para um intercâmbio, que é onde ele vai virar uma presa fácil realmente aí do inimigo. O ambiente de influência, né? O ambiente de influência tem um peso muito grande naquilo que nós estamos nos tornando. Né? Então, a proposta de avanço, ela tem consigo esse ambiente de influência. Eu estou aqui há 11 anos, eu sou um paulista, nascido no interior de São Paulo, cresci em Brasília, né? Então meu desenvolvimento de maturidade foi em Brasília e estou aqui nos Estados Unidos. Cheguei aqui, conheci muito mineiro, me relacionei com muito mineiro. Eu sou mineiro. E automaticamente apresentou-se uma nova forma de eu falar, né? Coisa que eu não fazia parte do meu vocabulário diário, né? Então, algumas pessoas perguntam, você é mineiro? Eu, não sou mineiro. Mas o ambiente de influência produziu alguns adicionais no meu vocabulário. Então, o ambiente de influência é inevitável, né? Então, você que é um jovem que está indo para uma nova fase da sua vida, você vai precisar estar muito determinado para entender quem é que vai ter poder de influenciar a sua jornada, né? O Salmo 1, ele é fantástico, né? Ele declara assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa do escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É aquele que vai tirar de você pedaços. É aquele que vai se assentar numa mesa e ele vai produzir em você uma influência ruim, né? Então, definir a minha mesa é definir a minha companhia, é definir quem vai sentar comigo, é definir com quem eu quero ter intimidade, é definir quem eu quero ouvir, quais são os valores que eu quero carregar comigo. E para isso, você vai precisar ter uma mesa de mentores, né? Pessoas com experiência, né? Você vai precisar ter um diálogo aberto com seus pais, com pessoas mais velhas, pessoas que já percorreram o caminho que você deseja percorrer, inclusive, né? Encontrar esse ambiente. E só que muitos não têm essa maturidade, né? Eles querem viver a sua fase, querem viver a sua idade, eles querem viver o seu tempo, a sua jornada. E quando muitas vezes eles são apresentados esse discurso, eles se retraem, né? Porque eles querem viver a sua jornada. E depois que ele organizar suas ideias, né? Eu falo que é o filho pródigo, né? Em algum momento apresentaram a ele uma vida. E ele começou a pensar sobre isso. Ele não foi do dia para a noite que ele chegou na casa do seu pai e falou: pai, me dá a minha parte da herança. Exato. Eu quero viver uma outra vida, né? Não, ele foi influenciado, ele botou seus olhos num lugar e ele desejou viver aquilo. E aí o pai deu a parte da herança e ele foi viver aquilo. Ao experimentar aquela vida, ele descobriu que ele não tinha estrutura nenhuma para estar lá fora, né? E ele começou a trazer na sua memória a casa do pai novamente, né? Poxa, até os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a vida que eu estou vivendo aqui agora, porque ele chegou num lugar onde a derrota era certa, né? E aí ele decidiu retornar para esse ambiente de influência da casa do pai. Então, assim, você pode viver a sua vida, você pode viver as suas escolhas, você tem o direito de viver a vida que você quiser, mas entenda se o que você está vivendo
quais são as respostas que você quer viver nessa vida, para que você não possa depois, como esse menino, falar assim, uau, perdi tudo, e agora, o que eu faço? Né? Ele ainda teve a casa do pai para voltar. Né? Muitos de nós, muitas vezes, nem temos o lugar para voltar, e aí a vida começa a ficar bem complexa. E para os casais, pastores, a gente vê hoje, é muito comum, né? Os casais casam cedo, né? Porque estão dentro da igreja, e os pais ensinam, os pastores ensinam sobre essa importância de não pecar e casar e viver uma vida a dois. Mas muitas vezes não estão preparados, e a gente tem visto muitas separações, nós temos visto muitos relacionamentos abusivos, nós temos visto muitos julgos desiguais. Qual que seria o conselho? Qual é a visão em relação ao porquê a gente tem visto cada vez isso acontecer com mais frequência dentro das igrejas? É a precipitação, né? Precipitar é ficar à beira do precipício, né? Então, se eu estou à beira do precipício, eu vou cair. E essa precipitação, ela muitas vezes ocorre numa pressão do seu núcleo relacional, né? Muitos não têm uma maturidade para assumir uma responsabilidade de família. Ele não está pronto para essa fase. Aliás, eu digo que não existe um manual que diz assim, você vai fazer isso e vai funcionar. Mas existem pessoas que estão maduras. Madura, assim, eu estou pronto para essa fase da minha vida, né? Eu estou pronto para assumir. Eu me lembro que quando eu me casei, as perguntas que eu fiz para mim foi, eu estou pronto para renunciar a essa vida que eu vivo hoje, né? Eu estou pronto para renunciar, inclusive, o meu ambiente relacional. Quando eu encontrei essas respostas, eu falei, não, então eu estou pronto para assumir uma nova vida. Porque é importante isso, porque muitas vezes as pessoas se casam e elas não querem renunciar uma estrutura que elas construíram antes disso, né? De amigo, de ambiente, tipo, os meus melhores amigos, não tem mais melhores amigos, né? Minha melhor amiga agora é minha esposa, meu melhor amigo agora é o meu marido. Então, se eu tiver melhores amigos fora do meu ambiente de família, essas pessoas vão gerar influência sobre mim. Então, essa precipitação em assumir um compromisso, né, vai gerar uma consequência, né, sobre isso, né? Eu falo que qual a idade certa para um jovem namorar? Eu falo quando ele consegue pagar suas próprias contas, né? Eu falo, você consegue pagar suas contas? Consigo. Se você precisar morar em algum lugar, você consegue assumir uma moradia? Consigo também. Então você está pronto para casar, né? Porque essa é a idade. No momento em que você quer ter um relacionamento de namoro, não quero estabelecer isso como regra, claro, né? Você quer ter um relacionamento de namoro, mas o seu recurso é o recurso do seu pai, né? O carro é o carro do seu pai. Tudo que você precisa, pai, me dá, pai... Não, você não está pronto para esse compromisso ainda, né? Então, acho que você está queimando uma etapa. Eu acredito que você tem que estudar, trabalhar, organizar sua vida financeira, organizar sua vida emocional, para que quando essa página acontecer na sua vida, você... porque o namoro ele tem que ter um lugar de chegada. um destino. Tem que ter um lugar de chegada. Você não vai namorar alguém só por namorar, né? O que você tá... Não, meus amigos todos namoram, eu vou namorar também, né? Ok. Entendendo que o namoro é um ambiente de risco. Ainda que você tenha um ambiente de fé, ainda que você tenha uma estrutura familiar, né? A minha avó falava sempre assim que pólvora perde fogo, sempre vai pegar fogo, né? Então, não tem super-homem, não tem alguém que domine a si mesmo com tanta eficácia assim, se você estiver num ambiente onde você vai ser apresentado às pressões do relacionamento. A carne. Né? Exato. Aí, de repente, o que você faz depois disso? Né? Uma gravidez que não era esperada, o que você vai fazer depois disso? Qual a estrutura que você tem? Né? Você vai morar na casa dos seus pais? Vai morar na casa dos pais da menina? Né? E como que você vai fazer agora? Então, essa precipitação ela produz muito dano. Eu acho que é importante não acelerar esses jovens, cada um dentro da sua faixa etária, cada um dentro da sua maturidade. Eles vão oferecer resposta e o tempo certo vai trazer isso como uma resposta correta. Nós vemos algumas igrejas ainda que se fala muito sobre a corte. Qual que é a visão do senhor e o que seria a corte? A corte é o namoro de amizade, né? É um namoro de amizade. Nós somos bons amigos, nós vamos caminhar junto, mas de toda maneira, se ele não tiver organizado para o casamento, também vai dar no mesmo lugar, né? Então é um caminho para percorrer. Eu acho que tanto a corte como o namoro natural, um namoro conhecido por muitos, você tem que entrar numa relação com estrutura para sair do outro lado. Então,
Eu acho que quem faz a corte, eu respeito quem faz a corte, né? E quem não faz também, tá tudo certo. Eu não posso determinar como funciona. Eu falo que aqui tem uma pizzaria aqui na cidade que a pizza vem sem queijo. Em algumas pizzas não vem com queijo, vem só com o recheio dela. Eu brinco lá com o pizzaiolo que pizza sem queijo é igual namoro sem beijo. Né? É isso mesmo. Então, assim, é difícil a gente estabelecer um padrão, né, da corte, porque o relacionamento, ele exige um conhecimento. Né? Exige um conhecimento, né? Porque como é que você vai entrar num relacionamento e depois... O que eu vou fazer agora depois disso? Me casei, não conheci, não é isso que eu queria. Então, para quem acha que serve, está tudo ok. Para quem acha que não serve, está tudo ok. Mas o meu ponto de vista é, você tem que estar pronto para isso. Pronto para assumir os riscos que o seu relacionamento oferece. Né? Maturidade para responder. Hoje, qual o maior testemunho do pastor André? Falando assim de renúncia, de transformação, que Jesus... Você fala, nossa, Jesus foi ali, e se ele não tivesse colocado a mão, eu não sei o que seria de mim hoje. Eu talvez a coisa que mais ministra na minha vida é manter o orgulho sobre o domínio. Que forte, manter o orgulho sobre o domínio. Eu eu penso que um homem orgulhoso, ele não tem cura. Ele precisa matar isso de fome. Alguém que tem um orgulho como algo latente. E onde que o orgulho se desenvolve? Né? No sistema de autossuficiência. Né? Então, à medida em que você vai conquistando lugares, à medida em que as portas vão se abrindo, existe uma linha fina entre o eu estou fazendo isso ou Deus está me ajudando a fazer isso. Né? Então, para mim, estar submetido a esse ambiente de Deus é manter o meu eu dormindo. Fica aí, não vou dar comida para você. E teve alguma fase da sua vida que você se via um homem orgulhoso, vaidoso, que precisou renunciar? Em muitos aspectos, assim, profissionalmente eu alcancei muitas posições. Um testemunho que eu posso dizer do que aconteceu comigo no Legendários. Eu sempre ocupei posição de privilégio. Né? Enquanto servidor público, eu tinha um cargo de alta patente, então eu era um gerente de uma gerência importante. Eu tinha como chefe o governador do estado e o secretário da pasta. Então, as minhas reuniões eram dentro desse ambiente de governo, de secretário, e tinha privilégio, tinha benefício ali, né? Então, de alguma forma, as pessoas me tratavam com muito zelo, né? Eu era proprietário de uma empresa, dentro dessa empresa onde eu gerenciava ali os funcionários, a escola que eu tinha como empresa, também tinha ali um ambiente de privilégio. O ambiente pastoral também é um ambiente de privilégio, onde as pessoas elas têm receio muitas vezes de te dizer muitas coisas. Então, eu me descobri vaidoso, por conta das posições, dos lugares que eu ocupei, das funções que eu falar daquilo que eu fazia me enchia o peito, sabe? E eu entendi que isso não era saudável, Eu me descobri que às vezes tinha muita dificuldade de ouvir alguém, né? A minha opinião, ela tinha que ser totalitária sobre determinadas questões, né? Fazer questão de dar a última palavra sobre o tema, tipo, você ter o poder do não. Sei. Todo mundo sonhando, projetando, organizando. E aí, o que você acha? Não vamos fazer assim. Por que não, né? Porque não sou eu que estou participando, então... Eu percebi alguns detalhes, né? Eu falo que eu rememorei algumas coisas, né? Às vezes eu escutava a minha esposa falando assim para os meus filhos, não, deixa seu pai resolver. Não, seu pai que decide, né? O que ele fala... minha filha, o que seu pai falar, está falado. Não que eu era uma pessoa ruim, mas eu entendi que eu determinava as escolhas. Vamos almoçar onde? Pergunta para o seu pai. Né? Tipo, essas coisas, umas bobagens, né? Vamos assistir o filme. Não, deixa ele escolher. Isso era ruim, né? Porque como que ninguém pode ter direito de escolha? Como que ninguém pode... E aí, eu lembro que eu saí do Legendários e a minha esposa me fez uma pergunta. Você deve estar com fome, né? Você quer comer o quê? Eu falei, vamos num sushi. Eu, por mim, nunca iria no sushi. Né? Parece uma bobagem, mas... Minha esposa olhou para mim e falou bem assim, é sério isso? E ela começou a chorar, do nada. Ligou para minha filha e falou assim, você não sabe onde eu vou comer hoje.
Ela, numa churrascaria, é claro. Ela falou, não, seu pai vai me levar num sushi. Aí minha filha falou assim, uau, esse Legendários foi bom demais, vou mandar meu marido também, né? Tipo, então assim, entender que as pessoas, elas têm o direito de emitir a opinião delas, elas têm direito que o fato de você ocupar uma posição não significa que você é o totalitário dela, né? Então, eu acho que o orgulho para mim é algo a ser tratado sempre. Até mesmo porque quando a gente ocupa essa posição de ter o poder de decisão de tudo, a gente também vai levar a culpa de tudo. Sim. E aí acaba ficando muito pesado depois, né? Se Sim. não souber lidar com isso, fica muito pesado. Então o evangelho, ou estar na posição de alguém que representa o evangelho, para mim é muito forte manter o orgulho sempre sob domínio, né? Sobre isso. Fica quieto aí e não interfere no que está acontecendo, né? Não deixa o meu eu interferir naquilo que está acontecendo. Qual foi a maior lição que o pastor André já ouviu que ficou, que sabe que inculca na mente, sabe, que recebe? Tem situações de alguns líderes, algumas falas assim que eu ouvi em momentos da minha vida que eu falo, meu Deus, eu nunca mais esqueço. Todas as decisões que eu vou tomar, eu vou lá, eu lembro daquela pessoa me falando, que é algo assim que parece que foi aquela virada de chave, sabe, para a obediência. Você lembra de alguma? Deve ter vários, claro. Sim, mas assim, eu acho que aquilo que mais me marca é não deixar que as pessoas sejam feridas porque se relacionaram comigo, não no meu turno, né? Tipo, passou pela minha vida e a marca que ela ficou foi uma marca de dor porque ela passou pela minha vida. Eu acho que é importantíssimo a gente entender isso. Eu falo para os líderes da nossa igreja, eu falo, olha, não no nosso turno. Se Deus nos confiou alguém, na pior das hipóteses, nós vamos deixar ela igual ela chegou. Né? Não resolvemos nada, mas também não pioramos nada. É ruim uma pessoa passar por nós e sair das nossas vidas porque foi ferido por nós. E já aproveitando esse gancho, né? Qual que é a opinião do senhor? Hoje nós vemos muitas pessoas doentes, feridas dentro da igreja, dentro dos ambientes próximos, né? A gente não fala só da igreja, a gente vai ver hoje muitos traumas de pessoas no lugar onde ela era para ser amada, ela foi ferida pelo pai, abusada, ferida pelo esposo, ferida por líderes da igreja. É esse ponto entre a autoridade de exercer algo e o autoritarismo de exercer algo, né? Tem gente que, à medida em que o poder vai sendo estabelecido, ele vai perdendo a linha do comando, de como fazer, de como exigir, né? E eu falo que esse ambiente de privilégio é ruim, né? Porque você perde a noção que nós estamos ali para servir as pessoas. A nossa proposta é servir as pessoas. Jesus, ele serviu por onde ele andou. Quando você fala sobre governo, qual é a função de um governo? Servir a comunidade. No momento em que o governo não serve a comunidade se levanta contra esse governo e faz o impeachment dele. Por que ele foi deposto do cargo? Porque ele não serviu a comunidade. Ele se apresentou como alguém capaz de atender às demandas da comunidade. Não atendeu, troca. Cada 4 anos tem uma nova eleição e esse cidadão é removido de lá ou ele permanece lá se ele conseguiu servir a comunidade. Então, dentro de ministério, dentro de uma igreja, dentro de um âmbito pastoral, dentro de um âmbito de família, qual é a função do pai? Servir a sua família. Né? A função de um pastor, servir as ovelhas. Né? O pastor, ele na função literal dela, é acordar de manhã, abrir a porta do curral ali, levar as ovelhas para a pastagem, procurar a melhor pastagem, procurar o melhor lugar de água, procurar o lugar de melhor sombra, cuidar dessas ovelhas durante a jornada dela e devolvê-las para o lugar de descanso novamente. É a função do pastor. Então ele tem que estar sempre olhando aonde é o melhor lugar, aonde é a melhor posição, aonde você pode pegar a pessoa do ponto que ela está vivendo hoje, conhecer alguém. Poxa, essa pessoa precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, então eu tenho que ter as ferramentas pastoral para cuidar e servir essa pessoa. Né? O problema dela é familiar, é problema de ordem, seja lá qual for. Então eu, como um pastor, eu vou servir essa ovelha. Cuidar dela, porque é a analogia que o Davi faz, né? O Senhor é o meu pastor. O Davi era um pastor. Ele orava ao Senhor como ele cuidava das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Eu, como um pastor de ovelhas,
cuido das minhas ovelhas para que ela não sinta falta de nada. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará também, porque Ele vai me levar para as pastagens verdejantes, Ele vai me levar junto aos ribeiros de água. Então, é a analogia da nossa função. Nós não estamos ali para ferir, nós estamos ali para identificar as feridas, inclusive, e tratar. Então, se você está num lugar onde não se preocupam com você, né? Às vezes as pessoas elas estão chegando nas estruturas porque elas são alguém. Não, acho que ninguém é ninguém ali, né? O Senhor é o Senhor naquele lugar. E nós temos que tratar todo mundo em condição de igualdade. Não é porque você tem um recurso financeiro melhor, não é porque você ocupa uma posição socioeconômica, né, que projeta muitas vezes o ministério. Às vezes é legal você receber alguém na sua igreja. Ah, fulano congrega aqui, né? Projeta a sua igreja. Projeta o seu ambiente, né? Muitas pessoas elas acabam indo para lá porque alguém de maneira específica está frequentando naquele lugar. Então as pessoas elas costumam procurar esses ambientes. Se aproveitar do ambiente. Sim, mas será que ele não está ali procurando ser amado, ser cuidado, ser pastoreado, né? Ter coisas da sua vida resolvidas e a gente às vezes se aproveita desse homem, desse nome e coloca ele numa posição e amanhã esse homem... A qual ele está fugindo muitas vezes. Sim, muitas vezes. Então ele está chegando num lugar porque ele quer ser cuidado como qualquer outro, né? Eu lembro que eu sou pastor e muitas vezes eu ia na casa dos meus pais, eu tenho mais 3 irmãos, e a minha mãe sempre falava assim, já que você está aqui, vou chamar os seus irmãos para você orar por eles e tal. Eu falei, mãe, quando eu vier aqui eu só quero ser filho. Né? Me deixa vir na sua casa como filho, né? Me recebe como filho, não como um pastor, não como alguém que vai orar, vai ministrar, né? Eu vim aqui para deitar no seu colo, para comer da sua comida, né? Para ter esse tempo de filho dentro da casa do pai, não na posição de alguém que pode fazer algo. Lógico, se tiver que fazer, eu vou fazer. Mas eu falava para ela, mãe, quando eu estiver aqui, é o filho que está vindo, não é o pastor. Que bênção ouvir isso. Porque é um privilégio realmente. E ser filho para um pastor é difícil. Sim. As pessoas vão sempre olhar e vão colocar, e espera-se muito, né? Uhum. Por isso que a gente tem visto muitos pastores doentes, muitos líderes doentes, porque não pedem ajuda, porque não conseguem parar. Eu fiz uma pergunta uma vez para um pastor que ficou muito forte em mim. Eu falei assim, na verdade, eu para uma pastora, o que não pode faltar na vida de um pastor? Eu com meu esposo, a gente era recém... tinha sido ordenado pastor, era bem novinho ainda. E aí ela falou assim, tempo. Ela falou tempo. Na vida de um pastor não pode faltar tempo para a família, não pode faltar tempo para os filhos, não pode faltar tempo para as ovelhas. O pastor que a sua agenda está cheia demais, viajando muito, pregando muito afora e não tem tempo para cuidar da igreja, da casa, vai dar ruim. Sim, a gente tem que entender que esse ativismo, muitas vezes, em nome de fazer o bem, a gente começa a fazer mal, né? Não, mas é porque eu tenho que cuidar, tenho que fazer, tenho que estar ali, tenho que atender, tenho que visitar. Não, eu falo para as pessoas que convivem conosco. Eu sou o André, que sou pastor, mas eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho sono, eu durmo, eu acordo, eu quero passear também, eu quero almoçar também, eu quero ter a minha rotina. Então eu consigo discernir o que é urgente, o que é emergente, o que eu falo, se é urgente é porque você pediu atrasado, né? Então você vai esperar, porque cada qual, né? Então quando você se antecipa, não é urgente. Então, muitas vezes, quando se eu não falar com vocês hoje, a casa cai. Não, a casa já caiu. O que a gente vai fazer agora é tentar reconstruir o que já caiu, né? Então, você vai poder esperar. Então, eu aprendi a não fazer do tempo dos outros o meu tempo, né? Então, administrar isso e também não separar os horários, né? Minha esposa sempre fala assim, olha, meu marido chegou em casa e encerrou o expediente pastoral. Né? Ele agora é o meu marido, ele é o pai dos meus filhos, ele está na minha casa, acabou, né? Então eu não posso, lógico, a gente tem as coisas que você tem que sair de casa com a sirene ligada, mas não é não entrou mais, não fica mais na minha rotina, né? E pastor, se o senhor pudesse hoje dar um conselho para o André de 10 anos de idade, para o menino André, qual seria?
essa questão de prioridade, entender de fato o que é prioridade e o que não é prioridade, né? Se eu tivesse esse poder de retornar como um adulto e aconselhando uma criança que seria o André que eu me tornei, eu ia falar assim, olha, mantém firme as suas escolhas. Entenda o que é prioridade e o que não é prioridade, né? Porque você vai ter tempo de fazer tudo, mas tudo tem o seu tempo para fazer, né? Que às vezes, na ânsia de querer fazer todas as coisas, a gente acaba perdendo o que é essencial e o que não é essencial, né? A vida oferece muitas distrações, né? Para um casal que acabou de casar. Viva o casamento. Viva o casamento, né? Então, marido, você seja um marido que você se propôs a ser. Esposa, seja a esposa que você se propôs a ser, né? Você tem um papel para cumprir. A esposa e o marido. Estabeleça o padrão do casamento de vocês, o modelo do casamento de vocês. Como que vocês querem caminhar sendo um? Cada um vem de uma história cultural diferente, vocês vieram de uma escola de família diferente, vocês decidiram se casar. O modelo de família do seu marido é um modelo, o modelo de família da sua esposa é um modelo. Vocês precisam agora estabelecer o modelo de vocês. Como nós vamos caminhar agora sendo um? Então, esse modelo vai ser fundamental para que vocês se mantenham casados, mantenham firmes e convictos nessa missão. Então, planeje como vocês vão caminhar como sendo um só. Isso vai fazer toda a diferença no projeto de vida de vocês. Uma dica para quem caminha junto em casal, em casa e com o ministério na igreja. Sejam participantes da vida um do outro, né? Eu tenho a bênção de ter a minha esposa como um participante ativo do meu ministério. Ela também exerce a função ministerial. Mas em muitos casos, às vezes o marido exerce a função e a esposa não é participante ativa do ministério. Então, só de você suportar o seu marido, entendendo as demandas, ou seja, funcionar como uma ajudadora, como uma auxiliadora, o ministério já se torna funcional, né? Então, e o marido precisa compreender que o fato dela não estar ali exercendo uma função ativa no ministério não a diminui diante de outras mulheres, né? Então, você só está ali porque ela suporta o que você consegue fazer. Se tiver pesado, é pecado renunciar ao ministério pela família? A família é o primeiro ministério. É o primeiro ministério. Não tem ministério se eu perder minha casa, se eu perder meu casamento, se os meus filhos virar reclamação, causa de reclamação, né? Hoje eu sou avô de 2 netas. Minha filha se casou, ela foi morar num outro estado, voltou para morar na Flórida. Quando ela retornou para morar na Flórida, ela foi congregar comigo. Eu falo, isso é questão de orgulho, porque ela poderia decidir viver a vida dela já não mais debaixo do meu pastoreio. Claro. Ela voltou, ela e o seu marido, debaixo do meu pastoreio. Eu falo, não, isso é questão, poxa, deu certo, né? Deu certo, significa que aquilo que nós somos como um casal é referência para os nossos filhos. Então não adianta nada eu ter o ministério como uma bandeira e eu deixar para trás esposa, filhos e a estrutura que você construiu e perdeu por conta do ministério. Você sabe que isso que o senhor falou é algo que também me orgulha. Eu falo que eu amo os nossos pastores e meus filhos têm que honrar e respeitar. É lindo, né, quando eles têm essa submissão pastoral. Mas eu acho que a primeira oração, né, para minha filha, para o meu filho, quando eles precisam de algo, a primeira oração que eles têm que confiar é na minha, que sou mãe, é na do pai, é na nossa. Então, se os nossos filhos, se o recurso deles e oração e a confiança está no pastor local da igreja, né, quando os pais não são pastores, presidente ali, avalie. É lindo isso, é lindo a gente ir buscar uma cobertura espiritual, mas a gente precisa estar coberto dentro de casa. Eu acho tem que passar por você, pai, tem que passar por você, mãe. Os seus filhos precisam ter em você o primeiro ponto de confiança sobre qualquer questão, né? Se ele decidir que ele não pode contar algo para você, alguma coisa se quebrou. É isso. Que foi o que aconteceu, né, no início da criação. Né? A serpente, ela entrou no momento que ela quebrou o nível de intimidade de Adão e Eva com Deus. E é o que ele insiste
em fazer, quebrar o nosso relacionamento com o pai. E isso não vai mudar. A estratégia de Satanás não vai mudar nunca. Ele muda as artimanhas, ele muda a forma, mas o foco dele é o mesmo, quebrar a intimidade. Quebrar a intimidade, romper esse vínculo tão sagrado, né? Que é o vínculo de pai, mãe, filhos e ter esse ambiente saudável, né? Às vezes os pais vão estabelecendo, criando muros onde os filhos não conseguem acessar mais os seus pais. E às vezes travestidos de religiosidade, de igreja, né? Sendo igreja em casa, impedindo seus filhos de ter acesso ao coração dos seus pais. Pastor, e agora para a gente finalizar, obrigada realmente por essa aula que o senhor tem trazido, é uma escola bíblica aqui, né? Que aprendizado, que paz, que mansidão no falar, no ensinar, quanto amor, quanta generosidade. Eu queria que o senhor deixasse aí um alerta, um sinal. Qual que é o sinal, o gatilho, que um casal que está ali, que está caminhando junto, muitas vezes empreendendo junto, atuando no ministério junto, e se vê sobrecarregado, não deixar que essa pressão, que essa corda arrebente dentro de casa, e reconhecer que precisa de ajuda e muitas vezes até renunciar, às vezes, a um ministério, que é isso que a gente falou. Qual que é o sinal que o senhor vê que está na fase vermelha ali, né? Na fase roxa quase, né? Sejam transparentes, né? Eu acho que você precisa olhar para o seu marido e você olhar para a sua esposa e enxergar tudo, né? Transparência, né? Então não ocultar absolutamente nada. Eu falo que o adultério, ele não é uma traição apenas de questão de homem e de mulher. O adultério é quando você não consegue dizer as verdades. Então, se você está passando por etapas na sua vida que você não consegue dizer as verdades um para o outro, isso é uma traição. E quando isso é descoberto pelo outro, muitas vezes não tem perdão, né? Tipo, mas o que eu fiz? Eu quis te proteger. Não, você protege quando você é verdadeiro, né? Quando você é transparente. Então não oculte absolutamente nada. Tudo que você precisar dizer, diga. Porque se você não tem esse ambiente para dizer a verdade para o seu marido, ou esse ambiente para dizer a verdade para a sua esposa, alguma coisa falhou, né? Então vocês têm um problema para resolver. Então não dá para seguir adiante carregando os lixos debaixo do tapete, né? Uma hora vai ser revelado. Então não permita que o outro se surpreenda com uma revelação, né? Então se antecipe, diga o que está acontecendo, diga o que está te angustiando, fale sobre as pressões que você tem sentido, fale sobre o distanciamento, enxergue as coisas de uma maneira clara. E muitas vezes nós temos pontos cegos, sabe aquela buzinada que você toma no trânsito, né? E você necessariamente você não queria receber aquela buzinada, até me irrita. Poxa, mas eu não vi o carro, né? Ficou num ponto cego. E às vezes, marido, você está com um ponto cego, né? Esposa, se ele não viu, diga para ele que ele não viu, né? Não espere ele adivinhar não espere tomar a buzinada, né? Então, diga logo, seja honesta. Marido, seja honesto, seja transparente, porque a verdade por si só, ela é a verdade. Você não precisa explicar nada mais além da verdade. Você só seja verdadeiro. Fale sobre as suas emoções, fale sobre as suas pressões, fale sobre os seus medos. Por quê? Porque a função nossa como marido e mulher é ajudar um ao outro, né? É conhecer. Quando Deus ele estabeleceu a ajudadora, como alguém pode ser ajudadora se ela não sabe de toda a verdade? Impossível. Então, para alguém me ajudar, ela precisa saber da verdade. Ela precisa saber sobre o que eu estou pensando, sobre o que eu estou sentindo, sobre o peso que eu estou carregando. Porque aí ela vai ser uma estrategista para me ajudar a carregar. Porque a função da ajudadora, do auxiliar, é conhecer o papel do outro para saber como ele pode me ajudar naquilo para o qual ele foi estabelecido. Exato, né? Então, exato. Se eu não for verdadeiro, eu não vou permitir que o outro me ajude. E de repente eu começo aquele discurso, mas é porque você não sabe de nada. Não, peraí, não sabe porque eu não ensinei, não sabe porque eu não falei, não sabe porque eu não fui transparente. Então a culpa recai sobre mim novamente. Não fui verdadeiro, agora eu vou lidar com a minha omissão. A consequência. Exato. Uma reflexão para a gente finalizar? Os dias são difíceis, os dias são complicados, mas o salmista nos ensina a elevar os nossos olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro não vai estar entre montes, ele vai estar acima do monte. Então eu preciso, em todo o tempo, o primeiro recurso é elevar os meus olhos para encontrar Deus na situação que eu estou vivendo. Amém. Pastor, eu queria
presentear o senhor com a pastora Marcela, com o kit da nossa marca. Que o senhor tem abençoado, tem nos permitido estarmos à frente dessa empresa, o qual ele fundou, e a gente tem caminhado e cuidado, insistido em fazer a obra através do empreendedorismo, através do nosso negócio. Que o senhor receba a nossa lembrança. Sim, tá com bom? muito carinho. Levando o nosso abraço para a professora Marcela. Agradecer o cuidado do Senhor com a gente, pelo sim de estar aqui mais uma vez. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida do Senhor, da sua família, do seu ministério. Que cada dia mais o Senhor acrescente almas e mais almas, não por ego, não pela quantidade, não por o volume, para se ter uma igreja grande, mas por saber que tem vidas e vidas sendo transformadas, impactadas, para que as vasilhas nunca faltem, de onde tem jorrado esse azeite, viu? Amém. Abençoe. Eu agradeço a oportunidade, né? Muito feliz de poder estar aqui participando de mais essa porção do corpo de Cristo. Eu falo que a gente nunca sabe onde uma semente vai germinar. E o que você está fazendo a partir desse podcast é permitir que a semente alcance lugares que jamais seriam alcançadas por mim naquilo que eu faço. Né? Outras pessoas que sentam neste lugar, eles estão semeando. Né? Então, existem pessoas em lugares que a gente não imagina, que vão ouvir uma palavra, vão ouvir uma instrução, vão ser alimentadas por isso que você está fazendo. Então, isso aqui é ser igreja, né? A palavra do Senhor declara que a igreja, ela está onde? Ela está em mim, ela está em você. Amém. Então, o que você está fazendo é dando voz e levando a tua palavra, levando a estrutura que Deus confiou a você em lugares, né? Então, às vezes, uma chave que alguém declara neste lugar liberta alguém que a gente talvez nunca vai ter oportunidade de conhecer. E ele vai escrever, às vezes, no comentário, olha, aquele dia eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui transformado, eu recebi o que eu precisava. Então, assim, glorifica a Deus pela sua vida e que esse podcast possa alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas e que muitas outras pessoas sentem neste lugar aqui e consiga transmitir o amor de Deus a partir desse canal do YouTube. Amém, pastor. Amém? Deus abençoe. Você que está aí, que foi privilegiado, privilegiada com essa palavra, com essa ministração. Eu sempre falo para vocês, foi de graça, mas custou tão caro para ele estar aqui. Foi um testemunho gerado embaixo de tanta oração, de tanta perseverança. É a salvação. É de graça para você, mas foi tão caro aquele preço que Jesus passou na cruz. Tudo que ele passou por nós, por mim, por você. E assim como Jesus fez na vida do pastor André, ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua em casa. Compartilhe essa mensagem para que pessoas tenham acesso ao amor de Deus através desse podcast. Curta, compartilha, siga as nossas redes sociais, não para que a gente cresça em volume, mas para que a gente cresça em graça de ver mais pessoas sendo impactadas e alcançadas com a palavra de Deus. Então já começa aí fazendo a sua parte, seguindo e compartilhando. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo episódio.